A paz do Senhor a todos. Venho através dessa ministração trazer uma palavra baseada nos fundamentos bíblicos sobre algo de extrema importância na nossas vidas, na qual nós batemos tanto nessa tecla quando estamos evangelizando as pessoas, falando a respeito do reino espiritual, do mundo espiritual. Como é o mundo espiritual, como ele atua diretamente nas nossas vidas. E para nós entendermos, nós temos que estar dentro da palavra no qual esse assunto é esclarecido para as nossas vidas. É por isso que é de grande importância a necessidade que estamos de estar na presença do Senhor. O porquê que orientamos, ministramos, discipulamos as pessoas acerca dessa realidade que muitos estão ainda, infelizmente, no engano, dizendo assim: eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Jesus na minha vida. E quando nós vamos para as bases, para os fundamentos, para os alicerces, Ramandarabás, da palavra dentro dessa realidade, vemos que ter Jesus, estar com Jesus, não é só um termo não é só essa expressão. É princípios que têm que ser obedecidos na nossa vida diariamente. Amém? Quando nós vamos para o Salmo 91, o salmista Davi, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Quando o salmista traz esse primeiro versículo dentro desse salmo, Espírito Santo me ajuda, fale aqui, Ramandaraia. É uma realidade que está sendo trazida para as nossas vidas individualmente falando, que aquele que habita significa aquele que mora, uma pessoa que mora. O que é habitar? Habitar é você morar em um determinado lugar. Não é você ir em um determinado lugar e voltar, retroceder. Não, é você morar, é você permanecer ali, dentro daquela habitação. Eu preciso repetir alguns versículos aqui na ministração, às vezes até 3 vezes, amém? Mas você me entende que dentro da ministração precisa ser repetido para você entender a palavra com clareza. Eu entendo pela misericórdia o que Deus está falando, mas eu preciso que você entenda. Amém? Veja bem. Esconderijo. Esconderijo, nós sabemos que esconderijo é o mesmo que lugar de proteção. De algo que está bem guardado. Altíssimo é porque Jesus ele está no alto, não é? Só que ao mesmo tempo ele está sobre as nossas vidas quando nós estamos dentro da aliança com ele. A palavra do Senhor diz que Jesus ele é onipresente, onipotente e onisciente. Então ele é onipresente, ele está presente quando nós estamos com a nossa vida na presença dele. Que quando nós estamos com o Espírito Santo é o mesmo Jesus.
É o mesmo Jesus, não, perdão aqui. É o mesmo que quem está com o Espírito Santo está com Jesus. Ninguém tem o Espírito Santo e não tem Jesus. Ninguém tem Jesus e não tem Deus. Quem está com Deus, está com Jesus, está com o Espírito Santo. É Pai, que é Deus, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo, que é o intercessor das nossas vidas. Amém? Então, amados, presta atenção. Quando essa palavra Altíssimo, dentro desse posicionamento aí, certo? Altíssimo. Sombra é lugar de proteção. Quando nós estamos andando num sol muito quente e deparamos com um pé de árvore, com uma sombra, por que nós entramos debaixo? Para quê? Para nos proteger do sol. Para que nós colocamos telhado nas nossas casas? Para proteger do sol, da chuva, do vento, de tudo, do sereno, do frio. Isso nós estamos no lugar de proteção. Proteção física, mas a proteção espiritual. Que o salmista Davi está dizendo aqui, eu estou fazendo uma comparação para que você possa entender com clareza. Amém? É a proteção, é onde nós estamos escondidos, protegido dentro da gloriosa presença do Senhor. A palavra do Senhor diz, no Salmo 34, versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o amam. Cadê? Peraí. Ao redor dos que o temem, perdão, não é o ama, viu? E os livra. Então, mas o anjo também acampa ao redor daqueles que temem, que amam a Deus, né? Quem odeia Jesus, o anjo também não está. Mas a palavra diz, assim como eu ministrei, que eu li, né? O anjo acampa-se ao redor. Então, se o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Jesus e livra aqueles que temem a Jesus do mal, quem não teme a Jesus, quem não está na presença, quem está com uma vida totalmente desalinhada da palavra, aleluias, quem é que está ao redor dessa pessoa? Se a palavra é clara em dizer que o anjo acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus, e quem teme a Jesus, respeita, reverencia Ele como soberano. Temor, amados, não é medo, temor é respeito. Porque muitas pessoas têm medo e não é. Isso não é temor. Medo é quando você é obrigada a temer alguém por uma disciplina, por uma perca de um serviço ou etc. Só que temor é algo que é plantado na nossa alma, que Jesus mesmo coloca, de nós reverenciar Ele como um Pai amado, que deve ser respeitado. Amém? Então, quando a pessoa não está na presença, está desprotegido do Senhor. E aí onde as coisas acontecem. E muitas coisas acontecem e algumas pessoas dizem assim: ei, Deus que fez, Deus que levou, não foi. Porque Deus faz. A responsabilidade de Deus guardar, de Deus proteger, é com quem tem compromisso, aliança com Ele. Jesus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Ele livra por misericórdia, porque tem alguém na posição, na brecha, na intercessão, dando cobertura. Ele muitas vezes livra por amor à alma da pessoa, porque ele tem propósito de salvação, e assim vai. Mas dentro da Bíblia, essa proteção é otorgada para quem está na presença, respeitando e vivendo uma vida dentro da palavra. Amém? Quando nós vamos para o livro de Pedro 5,8,
Eu vou concluir, para não ficar longo, amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim, olha só. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se o salmista Davi diz no Salmo 34, 7, que o anjo acampa ao redor daqueles que temem. Amém. Pronto, certo até aqui, não é isso? Aí o apóstolo Pedro vem dizendo que para nós vigiar, ser sóbrio, ficar ligado na presença do Senhor, porque o adversário está ao nosso derredor, bramindo, irado como um leão. Imagina um leão quando ele está irado, querendo tragar alguém, procurando quem ele possa tragar. E a pessoa que está sem o anjo acampado está desprotegido. E aí é onde eu irei trazer uma palavra de conexão total para esse ensinamento que Jesus deu aqui. No livro de Mateus 12, versículo 43. Vamos lá. Está escrito assim. E quando o espírito imundo, que é o espírito que é o inimigo, que é o diabo, o espírito imundo é o inimigo, viu? Que é o Espírito Santo, ele não é imundo, ele é limpo. Tem saído do homem, anda por lugar árido, buscando repouso e não o encontra. Então diz, versículo 44, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha a desocupada, desprotegida. Amém? Desocupada, desprotegida, a mesma coisa, aberta, liberal. Cadê, meu pai? Varrida e adornada. Falando isso de quê, irmã? De quê, missionária? Da nossa vida espiritual. Essa casa que está falando aí, não é a tua casa de bloco, de cimento, não é a casa física, a matéria. É a tua vida, é a nossa vida. Porque Deus habita no nosso corpo como templo do Espírito Santo. Jesus não habita em bloco, em apartamentos lindos, em mansões. Não. Jesus pode estar lá dentro, por se a pessoa que estiver lá dentro tem uma vida com ele. Agora, Jesus habita no nosso corpo. Por isso que o nosso corpo tem que ser purificado, limpo e guardado de toda impureza e todo pecado. Porque se nós estivermos com a nossa vida suja, o Espírito Santo retrocede, não permanece. Amém? Então, veja bem aqui agora. Essa palavra ela nos traz um despertamento perigosíssimo, na qual diz assim, quando uma pessoa é liberta de uma determinada situação espiritual, a pessoa estava lá cheia de espírito maligno, amém? E alguém paga o preço na oração, no jejum, nas campanhas e assim sucessivamente. Jesus vai lá e liberta a pessoa. A pessoa está livre da prisão do inimigo. Os espíritos malignos foram expelidos, amém? A pessoa permanece aí a pessoa é liberta, amém? É que eu estou tentando resumir, mas se eu acelerar aqui não vai concluir direito, não. Presta atenção. A pessoa é liberta. O que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que fechar as legalidades, as portas, para o adversário e viver uma vida na presença do Senhor. Para que quando esses espíritos malignos que já saíram da pessoa voltarem, porque a palavra diz que volta, ele dá um tempo, amém? Ele fica um tempo, porque ele sai, não é isso? Tipo assim, Jesus fala, eu estou te dando oportunidade para você alinhar a sua vida. Porque o mal, ele torna a retroceder para ver como é que a vida da pessoa está. A palavra é clara quando diz que o inimigo está ao nosso derredor. Amém? Então, aqueles espíritos malignos que foram expelidos, amados, voltam para a pessoa da onde ele saiu. Se chegar e a pessoa estiver na presença, revestido pelo Senhor, guardado, escondido no esconderijo do Altíssimo, como já foi dito, ele retrocede. Porque ele não pode entrar onde Jesus está.
E um corpo não habita dois espíritos. Ou habita o Espírito de Jesus, ou habita o Espírito das trevas. Amém? E quando ele volta e a casa está vazia, está varrida, limpa, abertas as portas, para quem quer entrar, amandarabaço, ele entra. E a palavra do Senhor diz que o segundo estado da pessoa, ou seja, o que a pessoa poderá passar, é muito pior do que o primeiro, porque ele vem com um reforço maior para trabalhar em cima da situação, para levar a pessoa da onde a pessoa estava novamente. Por isso há o perigo muito grande que nós orientamos, alertamos, ensinamos que muitas pessoas foram libertas, está liberta e não querem compromisso com Deus. Vai fazer campanha, buscar, vai para as igrejas para resolver problema. E quando a situação espiritualmente é resolvida, tchau Jesus, sem saber do risco que está correndo, do perigo que está correndo, do mal, voltar de novo e a pessoa não ter força para buscar. É por isso que a palavra do Senhor diz no livro de Isaías 55, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocar Ele enquanto Ele está perto. É nessa condição aí, porque muitas pessoas querem buscar e já não conseguem mais buscar, dependendo do quadro espiritual que poderá entrar. Amém? Então, para fechar aqui, meus amados, entenda em nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo está trazendo para você uma orientação, um despertamento, um ensinamento necessário para você compreender esse negócio, compreender essa realidade, que precisamos estar na presença do Senhor para o mal não ter força para agir e nem entrar nas nossas vidas. E se nós... Aí muitas pessoas dizem assim, mas Jesus pode livrar e livra, lógico. Mas é lógico, né? Só que Jesus, ele deixa clareza na palavra. A pessoa que está desprotegida, com as brechas abertas, na vida errada, fazendo as coisas erradas, no pecado, como é que Jesus vai fechar 100% as brechas da pessoa? Então ele vai retroceder na palavra que ele deixou para ser obedecida. E a palavra que deixou é para ser obedecida. Nós não temos que enquadrar a nossa vida na palavra. Nós não temos que enquadrar a palavra na nossa vida. Nós temos que enquadrar a nossa vida na palavra. Às vezes nós queremos pegar e enquadrar a nossa visão carnal dentro da palavra, procurando versículos isolados na Bíblia, sem nexo, sem conexão na realidade. Mas a palavra tem que ser vivida na nossa vida. Nós temos que ver a nossa vida enquadrada dentro da palavra. Amém? Essa é a direção, é a realidade que precisamos, colocar aqui dentro, e viver. Enquanto há tempo. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Que essa palavra que você venha obedecer essa palavra. Que nós não venhamos ser só ouvintes, como diz no livro de Tiago, que nós venhamos ser praticantes. Ouvintes, quem não é surdo ouve, quem não é surdo ouve muito bem. Porém, precisa de ser praticada. Para você ficar livre da garra do inimigo. O mundo espiritual não brinca. Não fica pensando que quando nós é libertos de algo, que o inimigo vai ficar assim, nos achando lindos e maravilhosos. Ele vai investir pesado de novo para trazer o que ele conseguiu na primeira vez, aí pior. É porque Jesus fala da necessidade de nós estamos com a nossa vida na presença, porque na presença do Senhor, o mal não pode nos destruir. Ele tenta, como ele tentou Jesus no livro de Mateus 4,
Várias tentativas. Jesus não cedeu porque ele estava com a presença. Ramandarabaço. E quando nós estamos com a presença, Arabasturiandecantaramanaya, o mal não nos vence, nós vencemos ele. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.